queria deixar bem claro que eu estou trazendo 5 dificuldades que a maioria dos profissionais encontram no trabalho dos CAPs, mas isso não significa que sejam só essas dificuldades ou que essas dificuldades sejam as mesmas para todos os profissionais. E aí pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer 5 dificuldades de trabalhar em CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Para quem não sabe, apesar de hoje eu viver basicamente em redes sociais, produzindo vídeo, produzindo conteúdo, fazendo live, enfim. Apesar de eu estar muito envolvido com rede social, eu já tive 2 experiências trabalhando em CAPs adulto e CAPs infanto-juvenil, e a partir dessas experiências e de alguns conhecimentos teóricos que eu vim gravar esse vídeo, porque eu acho importante a gente falar sobre serviços públicos e principalmente sobre serviços de saúde mental. Antes de começar, se você não sabe o que é um CAPs, a sigla significa Centro de Atenção Psicossocial e é um serviço que ele basicamente faz atendimento para pessoas com transtornos mentais de moderados a grave. Existem basicamente 3 tipos de CAPs, se é que a gente pode definir assim, que é o CAPs adulto, que são para adultos com transtorno mental, o CAPs infanto-juvenil, que são para crianças e adolescentes até 18 anos, e o CAPs AD, que é o CAPs álcool e drogas, que basicamente ele atende com pessoas com dependência química. É importante ressaltar também que dependendo da região, da cidade que você está, esses CAPs eles podem atender públicos diferentes. Então tem lugar que o CAPs infanto-juvenil atende crianças e adolescentes com questões de álcool e drogas, mas tem lugares que mesmo adolescente com questão de álcool e drogas vai ser no CAPs AD. Enfim, tem algumas diferenças regionais que influenciam um pouco o funcionamento, então eles não são completamente iguais, mas seguem as mesmas diretrizes. Então, de uma forma geral, os serviços são os mesmos, apesar de algumas pequenas diferenças. Primeira dificuldade, a difícil comunicação entre os serviços de saúde, os equipamentos de saúde. O CAPs ele precisa estar em comunicação com todos os serviços de saúde, porque a demanda do CAPs ela não é uma demanda exclusiva de saúde mental. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que chegam no CAPs, elas não são simplesmente um diagnóstico de saúde mental, elas também têm outras necessidades de saúde. Então essa comunicação, até para encaminhar um caso, para receber um caso diferente, ela é muito necessária, até para facilitar um pouco a vida do paciente, para não ficar indo de um serviço para outro sem necessidade. Essa comunicação ela também é importante para alinhar algumas demandas entre os serviços e pedir orientação, enfim. Dá para a gente pensar em dezenas de motivos para a gente se comunicar com a rede, mas o principal deles é o seguinte, principalmente quando a gente pensa no sistema público de saúde, o cidadão ele não é simplesmente de um serviço ou de outro. Não é porque eu vou mais no posto de saúde que eu só vou ser atendido no posto de saúde e todas as minhas necessidades terão que ser supridas lá. Ao contrário, o cidadão tem direito de ter as suas necessidades de saúde atendidas da melhor forma. Isso significa que ele vai transitar entre os serviços. Até porque cada serviço tem uma especialidade, cada serviço tem uma funcionalidade. E aí por isso que o sistema precisa se conversar, saber como está funcionando cada serviço para facilitar esse trabalho. Mas na prática essa comunicação é muito difícil e aí existem dezenas de fatores também que eu não vou entrar tanto no mérito porque eu vou falar um pouquinho depois de alguns deles também. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto que dificulta muito o nosso trabalho no CAPs, a difícil comunicação entre os serviços de saúde. Segunda dificuldade de se trabalhar em um CAPs, lidar com os interesses políticos de cima, se é que vocês me entendem. Já queria também deixar bem claro que essa não é uma dificuldade exclusiva do CAPs, acho que é uma dificuldade de todos os serviços, da rede pública principalmente, mas eu acho que na rede privada também acho que acaba acontecendo em algumas situações. Como o CAPs ele é um serviço público e ele é administrado pela Secretaria da Saúde, obviamente que questões políticas interferem muito no funcionamento de um CAPs. E que tipo de interferência que eu estou falando? Desde a interferência de sair uma portaria que vai mudar o funcionamento do CAPs, uma outra legislação que vai definir um novo horário, uma outra portaria que vai definir qual a demanda que o CAPs vai ter que atender a partir de amanhã, a não existência, a não criação de mais serviços de saúde, a não contratação de mais profissionais, a definição de que profissionais vão trabalhar naquela unidade, enfim. São diversos aspectos que influenciam o funcionamento que vem de cima. Além disso, também acontece aquele de cima, não da prefeitura ou do governo, mas das organizações de saúde que administram vários desses CAPs. Para quem não sabe, tem vários serviços públicos que são administrados por outras empresas privadas. E aí o que acontece? O governo pega o valor, repassa para essa empresa para ela cuidar do serviço. Então a empresa ela cuida basicamente de tudo. Ela tem os funcionários, ela administra todo o serviço e ela só presta contas
para a prefeitura em relação aos valores gastos e a produtividade que aquele serviço está tendo. Basicamente isso funciona em muitos locais. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, não vou entrar nesse mérito, mas o fato de também ter uma empresa que está administrando, ela também acaba tomando decisões que vão influenciar o serviço. Então ela contrata, ela manda embora, ela muda o horário de funcionário, enfim, tem vários interesses também dessa empresa, e eu não estou falando necessariamente interesses negativos, apesar que às vezes acontece, que vão influenciar o trabalho e o funcionamento do CAPS. Nem sempre a comunicação entre funcionários, CAPS e prefeitura é tranquilo, na verdade na maioria das vezes não é, e nem sempre também a comunicação entre os funcionários e a própria empresa que está administrando é uma comunicação tranquila. E isso dificulta bastante também, porque quando vem desses dois de cima, seja da prefeitura ou dessa organização de saúde, que influenciam o trabalho, isso precisaria ser discutido, ser pensado em conjunto, e não simplesmente quem está lá em cima manda e quem está aqui embaixo obedece e continue se virando para trabalhar. Terceira dificuldade de se trabalhar em CAPS: se cuidar. Eu tenho falado até agora de algumas dificuldades externas, mas eu acho que é importante também lembrar que existem as dificuldades internas, mas pessoais até. E não tem como a gente não considerar que trabalhar em um CAPS é cansativo, é puxado, é desgastante, enfim, exige muito de todos os profissionais que trabalham lá. E como exige bastante, é fundamental que esses profissionais se cuidem. E por que isso é difícil? Como eu já disse anteriormente, os CAPs têm funcionamentos não tão iguais. Então tem locais que você vai ver o profissional trabalhando 30 horas por semana, tem locais que vai ser 40, e aí a gente vai pensando em outras dificuldades, como aquele profissional que trabalha muito longe, aquele profissional que não tem uma renda tão considerável assim para investir no autocuidado, só que, como eu disse, a demanda exige bastante. Trabalhar com transtorno mental é pesado, você ouve muitas histórias ruins, difíceis, pesadas, tem que lidar com o sofrimento do outro o tempo inteiro, só que quando o profissional não consegue se cuidar, isso vai afetando de alguma forma tanto o seu trabalho quanto a sua vida pessoal de uma maneira geral. Não acho que o CAPS seja o lugar mais difícil do universo de trabalhar. Eu tive a experiência desses dois CAPS que eu comentei, foram experiências riquíssimas para mim. Eu gosto muito de CAPS, quem sabe um dia eu retorne para algum, não sei, de repente, mas ainda assim é um serviço que exige bastante. Sei que existem outros serviços de saúde que também têm uma carga muito pesada, que também tem uma variável individual aí, né, do quanto é pesado ou não. Para alguns pode ser um pouco mais, para outros um pouco menos, mas de fato é que pensar em trabalhar em um CAPS sem se cuidar, de alguma maneira, é algo quase impensável. E muito importante que, se você é um profissional de CAPS e está vendo esse vídeo, se cuida. Acho que talvez você já tenha percebido isso, o quanto é pesado esse trabalho, o quanto é desgastante, o quanto é prazeroso também, porque tem um lado muito bom. Não quero deixar uma visão negativa de CAPS, como só é ruim, é difícil, ao contrário, mas tem as suas dificuldades que precisam ser encaradas de frente para a gente não sobrecarregar o que não precisa. Quarta dificuldade de trabalhar em CAPS: a variedade de profissionais. Isso é uma coisa que tem um lado muito positivo, que eu gosto bastante, que é essa possibilidade da gente ter outros olhares, ter opiniões de profissionais que enxergam as situações de uma outra maneira que não a sua, mas ao mesmo tempo isso também gera muita divergência. Óbvio que a gente fica meio flutuando entre o lado bom e o lado ruim de ter profissionais diferentes. Eu, particularmente, como eu disse, acho muito produtivo, acho muito saudável ter uma equipe multiprofissional num CAPS, mas na real tem interesses de áreas, tem disputa de egos de qual categoria é mais importante que a outra, qual categoria consegue dar conta de uma demanda X ou Y. Isso acontece. Não estou dizendo que acontece em todos os serviços, não estou dizendo que acontece com todos os profissionais, mas acontece. Enfim, é uma dificuldade que eu encontrei nessas experiências que eu tive. Óbvio que não foram com todos os profissionais. Conheci profissionais incríveis que até hoje sou extremamente amigo, porque são pessoas maravilhosas e profissionais super capacitados, que qualificam muito o trabalho de uma forma geral. Sabemos sim que tem profissionais que são mais difíceis. E aí não é só uma questão de categoria, lógico, não é todo TO que é difícil, todo psicólogo que é mais arrogante. Não, tem sim as questões individuais, mas o peso das categorias diferentes também influencia. E isso precisa ser olhado pela gestão, pelo gerente, pela prefeitura, enfim, por quem organiza e cuida do serviço, porque nem sempre os profissionais sozinhos conseguem administrar isso, apesar de isso ser o melhor. Os próprios profissionais conseguem lidar com seus conflitos e o serviço caminhar, mas na prática também não é sempre assim que acontece. Quinta e última, porém não menos importante, dificuldade de trabalhar em um CAPS:
serviços sobrecarregados. E aí também não é mais uma exclusividade de CAPS, a maioria, ou vou chutar todos os serviços de saúde, estão sobrecarregados e sobrecarregados de duas formas: com muita demanda e poucos profissionais. Qualquer serviço de saúde, qualquer serviço público, qualquer serviço privado, se tiver sobrecarregado, não vai ter a mesma qualidade do que se não tivesse. Isso é uma coisa óbvia, que talvez eu nem precisasse estar falando aqui, mas enfim, tá falado, tá dito. Nos 2 CAPs que eu trabalhei, e aí eu tô falando das minhas experiências também, foram situações em que a gente tinha uma demanda muito grande, e a demanda muito grande de pessoas com transtorno mental é um problema social, porque o transtorno mental ele aparece com mais frequência, principalmente em lugares de mais vulnerabilidade, ou seja, tem um papel social muito grande na existência desses transtornos, e ao mesmo tempo tem uma demanda muito grande nos serviços porque tem poucos serviços. Eu trabalhei em um CAPS na zona leste de São Paulo, em que a demanda era muito grande, mas é muito engraçado pensar que a cidade de São Paulo tem uma demanda muito grande, mas você encontra CAPS até com uma certa facilidade, não é uma coisa tão rara assim. Mas, por exemplo, eu trabalhei em Guarulhos, e aí eu vou dar nomes aos bois, e Guarulhos é uma cidade gigantesca, praticamente a segunda, terceira maior do estado, ali batendo com Campinas em alguns critérios, e você só tem um CAPS infanto-juvenil e um CAPS AD. Guarulhos também não é uma exceção. Várias outras cidades têm um CAPS, algumas talvez você acabe nem encontrando. Tem cidades que na verdade o serviço acaba tendo um outro nome, não é CAPS exatamente, dependendo da região que você está. Ou seja, a demanda vai ficar gigantesca porque tem pouco serviço. Muitas vezes esse serviço tem poucos profissionais, deveriam ter 2, 3 vezes a equipe que tem, e aí o serviço fica sobrecarregado, a qualidade não é a mesma. Apesar dos profissionais fazerem o máximo que eles podem, não é a mesma coisa. E aí você pode fazer uma comparação com qualquer trabalho. Independente do que você trabalha, você pode ficar sobrecarregado e a qualidade do seu trabalho não vai ser a mesma. O atendimento às pessoas não vai ser o mesmo. E isso é uma coisa que, como eu já falei, não acontece só com o CAPS, mas no CAPS isso acontece muito. Saúde mental no Brasil não tem investimento, quer dizer, tem muito pouco investimento, e isso acaba chegando, influenciando muito as pessoas que precisam, tanto da rede pública quanto da rede privada também, porque acaba dificultando um pouco mais, talvez até em custo para quem vai no serviço privado. Também é importante ressaltar que várias demandas de saúde mental mais leves acabam sendo às vezes encaminhadas por CAPS porque os outros serviços também estão sobrecarregados. Então no CAPS infanto-juvenil que eu trabalhei, não era raro você chegar uma demanda para lá de alguém que precisava de uma psicoterapia, mas não tinha nenhum transtorno grave, nenhum transtorno mental na verdade. Só que os outros serviços de saúde não tinham condição, não tinham profissionais, não tinham espaço físico até para poder atender alguém que precisa de um atendimento mais pontual, mais leve de alguma forma. Resumindo, a saúde mental tá cada vez mais largada, essa sensação que dá pra gente, pra mim e pra muitos colegas principalmente que trabalham na saúde mental ou que trabalharam, e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Estamos agora chegando em maio, que é o mês da luta antimanicomial. Acho que não vai ter passeata esse ano, porque, enfim, o coronavírus não tá permitindo muito isso. Mas vem de novo discursos e pessoas lutando, mas na prática a gente está engatinhando quando o assunto é saúde mental aqui no Brasil. Quer dizer, engatinhando em relação a muita coisa, mas a saúde mental tá bem largada, infelizmente. Enfim, esses foram minhas 5 dificuldades que eu pensei sobre trabalhar em um CAPS. Essa é uma lista a partir do meu olhar e das minhas experiências, então se de repente você encontrou ou reconhece outras dificuldades, ou se de repente alguma dessas que eu trouxe você não se identifica, comenta aqui embaixo, que eu acho que vai ser bacana para a gente ampliar essa discussão. Compartilha esse vídeo para outros profissionais que são da rede também, eu acho que é importante levar esse tipo de reflexão. Sinto que os profissionais da rede pública, da rede privada andam muito distantes. A rede pública está muito longe de quem está conectado aqui nas redes sociais, por exemplo. E eu acho que a gente precisa se aproximar para se ajudar. Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu vejo vocês numa próxima.